foi um conselheiro e, de alguma forma, contribuiu para que aquela mudança não fosse alterada com os seus conhecimentos e a sua solidariedade. E é isso. Luiz Maranhão Filho, presente. Eu queria registrar a presença de Fernando Negro, representante do nosso glorioso elefante, que está aqui também participando da homenagem. Mais algum depoimento? Bom, eu, como o Valdir mencionou, e Miguel também, há cerca de 4 anos atrás, recebi de Luiz Maranhão uma missão árdua, uma cruz pesada. Ele chegou para mim e disse: olha, nós vamos precisar fazer a transição no Instituto, e eu queria que você conversasse com os confrades, porque eu vou sugerir o seu nome para me suceder. Fiquei muito angustiado naquele momento, porque quem convive com as instituições como a nossa sabe que é um trabalho difícil, é uma tarefa dura. Como eu falei no início, os desafios são muito grandes, os recursos são poucos, mas Maranhão, com a sua sabedoria e a sua persistência, acabou me convencendo, e eu aceitei o desafio, desde que pudesse contar com a colaboração desses diletos amigos que hoje se reúnem em torno do Instituto e mais diretamente dentro da sua diretoria. Apesar disso, em nenhum momento o Maranhão deixou de estar conectado com o Instituto. Como alguém falou, o filho, a filha, o tempo inteiro ele esteve preocupado com o Instituto. Então, quase toda semana eu recebi uma ligação dele durante a pandemia, depois da pandemia, ele me ligava, dizia: presidente, eu respondia: presidente, o que é que está faltando? Está precisando de alguma coisa, alguma necessidade urgente? E a gente recebia, apesar de ele não estar podendo participar por causa da doença, mas esteve sempre atento ao que acontecia aqui. Até poucos dias antes de ele sofrer o AVC, ele me ligou e sempre que ele me ligava eu parava o que estivesse fazendo para atender, porque sabia que era alguma mensagem importante, era algum pedido, era alguma recomendação, ou sobretudo um oferecimento para colaborar. Então, Maranhão, durante muitos anos, conseguiu sustentar esta casa, suponho inclusive com sacrifício da sua própria convivência familiar em alguns momentos, porque frequentemente é isso que acontece entre os que participam e dirigem instituições desse tipo. E penso que o nosso Instituto Histórico, a nossa Academia Olinense de Letras, serão eternamente devedores, como também é devedora a cultura pernambucana, a cultura olinense e a cultura brasileira, das grandes contribuições que Maranhão deixa como legado de uma obra e de uma ação. É um intelectual de ação, não é um intelectual de gabinete. Ele vai e trabalhava onde era necessário trabalhar. Esse ano foi especialmente difícil para nós. Nós perdemos 2 grandes amigos, 2 figuras muito importantes, Maranhão e um pouco antes Olímpio, mas são os ciclos que se abrem, que se fecham, e o importante é que nós temos hoje aqui um grupo aguerrido, pequeno, mas aguerrido, que vai se esforçar da melhor maneira possível para manter vivo o legado de Maranhão, o legado de Olímpio e de tantos outros que passaram por aqui antes de nós. Sobretudo no momento em que a gente está reconstruindo uma série de elos, de conexões que foram se perdendo nos últimos anos, e num momento no qual é fundamental a ação da sociedade civil organizada para combater alguns processos que nós temos constatado na área da preservação patrimonial e em Olinda especificamente. Então, mais do que nunca, a força desses que nos antecederam, o seu espírito público, o seu espírito de luta, devem nortear
as nossas ações aqui e nos inspirar, né? São figuras que nos inspiram a continuar, porque é uma tarefa realmente difícil. E a gente só tem a agradecer ao trabalho que eles fizeram e ao trabalho que os que nos acompanham agora estão realizando. Então, em nome do Instituto Histórico de Olinda, penso que posso falar também em nome da Academia Olindense de Letras, está aqui Maria do Céu, a gente registra essa homenagem e o agradecimento a Maranhão e também o agradecimento a todos vocês que estiveram aqui hoje para reverenciar a memória do nosso amigo. E como parte dessas homenagens, já estava previsto, desde o ano passado, a publicação do número 8 da Marinha dos Caetés, em homenagem aos 90 anos de Maranhão, que se completaram no dia 1º de janeiro deste ano. E nós passamos agora a segunda parte dessa sessão com o lançamento da revista, cujo editor é o nosso confrade, secretário, Caesa Sobreira, que vai nos passar aqui algumas informações sobre o número 8 da revista Marinha dos Caetés. Obrigado. Senhoras e senhores, bom dia. Uma alegria renovada nós nos encontrarmos mensalmente e, sobretudo, numa efeméride como essa, cujo objetivo é render um tributo de homenagem a Luiz Maranhão. Todo mundo aqui teve a sorte de conviver com Luiz Maranhão. Luiz Maranhão é uma conquista da minha velhice, um amigo que eu adquiri já há cerca de 12 anos. Eu fui apresentado a ele nesta calçada aí, suponho que em 2010, e imediatamente ele me convidou para integrar esta instituição. E desde o primeiro momento, o Luiz foi um braço forte para mim. Primeiro porque me recebeu com um afeto muito grande. E segundo porque todos os meus projetos, todos sem exceção, todos os meus projetos que eu apresentei aqui, ele apoiou de primeira, ele nunca teve dúvida. E era um entusiasta, apaixonado pelo Instituto, e quando eu propus a criação dessa revista, a Revista Marinha dos Caetés, eu primeiro conversei com ele, e ele de imediato abraçou a ideia, e essa revista, ela existe por causa de Luiz Maranhão. O primeiro número praticamente foi ele que financiou, praticamente 100% da despesa. Então ele era uma pessoa que metia a mão no bolso para fazer as coisas acontecerem. E eu tive a oportunidade em vida, eu tive muitas oportunidades de agradecê-lo. Então, eu tive que prestar tributo a essa amizade. E a revista de 2023 sempre é feita no ano anterior. E então nós decidimos, como ele completava 90 anos no dia 1º de janeiro, nós decidimos dedicar essa edição dedicada ao presidente emérito e perpétuo do Instituto Histórico de Olinda. E conversei com ele ainda, um pouco antes dele não poder mais ter contato, e ele insistiu muito neste caso desse número, de sair um artigo do Leidson sobre o Buraco de Otília, que é uma revista de teatro que foi encenada no Santa Isabel. A ideia já mostra a qualidade e a importância, porque não foi em teatro qualquer, foi na nossa Sorbonne teatral, E infelizmente, muito infelizmente, por culpa, tem que arranjar muito de alguém, tem que estar um bode expiatório, por culpa do atual governo, a CEP não fez mais a revista e Luiz não pôde vê-la em vida. Com isso atrasou-se a revista, nós conseguimos fazê-la e procuramos fazer coincidir o lançamento da revista
com essa homenagem a ele. Então, de modo que o primeiro exemplar da revista eu vou oferecer à família, entregando o exemplar para o Luiz Neto, Luinha. Mas antes eu quero prestar homenagem a quem fez a revista, né? Dos autores que aqui estão presentes, Jorge Cabral é um deles, né, que assina o artigo que abre a revista. O Igor Cardoso, que está lendo, que é do Instituto e sempre é um companheiro presente da revista. Do Silvio Barejão, com um artigo sobre uma poesia, A Tristeza de Olímpio, de Victor Hugo. Maria do Céu, presente em todas as edições da revista. Beraldo Zisma, também sempre presente, sempre apoiando a revista, num artigo sobre médicos judeus fugidos da Inquisição. Severino Vicente, outra coluna forte da revista, sempre presente, dessa vez falando sobre os prefeitos do Recife. Esses são os autores presentes. Tem mais que não estão aqui. Mas eu queria fazer duas homenagens, né? Uma é ao sofredor, que é o Mário da Lucigráfica, porque essa revista é o seguinte, são dois grupos de pessoas, um grupo do Instituto Histórico e o grupo da Gráfica. Aí, do Instituto Histórico, a figura que fica à toa é o editor, né? E da Gráfica é Mário, que está ali presente, e Mário, fora a edição que foi feita pela CEP, Mário é o responsável, porque eu tenho contato com a Gráfica, é eu e Mário. Essa revista é feita eu e Mário, por trás de Mário, todo o grupo técnico da Gráfica, e por trás de mim todo o grupo do conselho editorial, o grupo que faz a produção e os autores. Então, além de Mário Portato, né, que sofre na minha mão a cada ano, em função do meu perfeccionismo, que eu tenho que abdicar, senão a revista não sai. Daí deixa sair, chega um ponto que tem que sair de qualquer jeito. Então a gente interrompe ali as correções e a revista tem que sair, né? E a outra pessoa que eu queria fazer a invocação aqui é a arquiteta Sandra Amparo, que está aqui na segunda filinha. Ela, é dela a obra de arte que ilustra a capa, né, que são aqueles cabos de lança gigantescos. A escultura é de Cavani Rosas e o mosaico aplicado foi feito por Sandra Amparo. E a contracapa também, que por acaso é o escudo da biblioteca que eu criei para o meu acervo, para colocar à disposição de estudantes e pesquisadores de pós-graduação, cuja sede é aqui em Olinda, mas o depósito, o acervo fica na subsede de Caruaru, pelo simples fato de que a subsede de Caruaru é sede própria. Só por esse motivo. E ilustra a contracapa, também obra da artista. Ao final da sessão, ela vai fazer uma doação de uma obra de arte aqui para o Instituto. Dito isso, gente, sem mais delongas, então eu gostaria de chamar o Lulinha para fazer a entrega, para eu entregar esse primeiro exemplar em nome do Instituto. E essa revista sempre será a corporificação da presença de Luiz entre nós. Muito obrigado pela homenagem. Olha, eu falei na reunião passada, que você falou, o Instituto Histórico não tem como saldar a dívida para o Luiz Maranhão. Por isso que o Luiz Maranhão vai ficar sempre aqui, porque nós somos para sempre a ele, né? Então, gente, olha, o próximo número vai ser, nós vamos homenagear Olímpio, porque Olímpio foi iniciar uma nova vida
no estado mais sutil da existência, e a revista já estava preparada, o miolo dela, por isso que nós não podemos homenagear o Olímpio. Será homenageado no próximo número 9, sobre o Olímpio. Nós já pedimos, quem tiver artigos sobre o Olímpio, reflexão sobre o Olímpio, ou memórias com o Olímpio, pode enviar para a revista. Fotografias, então a revista vai ser... e a capa e a contracapa vai ser dividida entre Luiz Maranhão e Olímpio, né? Porque nós queremos publicar essa foto aqui do Luiz Maranhão, a revista. Como a gente faz, a capa sempre é obra, capa e contracapa sempre é obra de arte, no sentido de artes plásticas, né? E o conteúdo, arte literária. Então, essa revista ela é feita de modo cooperativo, então ela é dividida por cotas e os autores, cotistas, cada um recebe 20 exemplares. Entretanto, o Instituto Histórico tem 20 exemplares que estão à disposição para aquisição por parte de quem deseja adquirir. O preço é de custo, foi R$ 25,00 a unidade, o Mário da Gráfica está ali, nós vamos vender pelo mesmo preço que foi pago. Tem apenas 20 exemplares disponíveis para venda, que são os 20 exemplares do Instituto Histórico de Olinda, da cota do Instituto Histórico. De forma que, quando terminar este momento de reflexão e quando estivermos ali saboreando o lanche, aí quem quiser pode me procurar para fazer esta aquisição. No mais, gente, eu só queria dizer o seguinte, por último, para finalizar. O Luiz Maranhão tem tanta preocupação com o Instituto Histórico de Olinda, ele tanto dizer isso, eu vi outro Lulinha. Eu quero fazer uma referência aqui à Lulinha de Caruaru, TV universitária, que desde 77 é da TV universitária e conviveu com o Luiz Maranhão esses últimos 40 anos, e antes da sessão ele estava ali rememorando o quanto o Luiz Maranhão foi importante na vida dele. Ele não rivaliza como discípulo, né? Porque o Maranhãozinho está em primeiro lugar, né? Mas está ali Lulinha de Caruaru. Pois bem, para terminar, eu estava dizendo, antes de falar de Lulinha, que Luiz Maranhão se preocupava tanto com esse instituto, tanto que teve a responsabilidade de escolher a dedo. Todos nós poderíamos ser presidentes, todos nós aqui no Instituto, você, Vicente, todos nós. Mas quem reúne as melhores condições de articulação política, cultural, para estar à frente desse instituto é Jorge Cabral, pessoa do Instituto Arqueológico e Histórico Geográfico Pernambucano, agora da Academia Pernambucana de Letras. Eu não preciso da Academia Pernambucana porque o Lucílio também aqui vários, tem uns 4 ou 5, Olímpio era, mas ninguém tinha essa disponibilidade de tempo e essa capacidade de articulação melhor do que George. Então, ele trouxe George aqui para o Instituto. George é uma aquisição recente do Instituto, talvez 5 ou 6 anos, ou 7, ou mais. Grupo de bio, né? Então é muito mais, até antes de mim. Né? Mas passou um tempo, acho que vindo pouco. No tempo que eu comecei a frequentar, Jorge não vinha. Mas ele recuperou a presença de Jorge e colocou sobre Jorge esse ônus. É um ônus histórico de levar para frente esse nosso instituto. De forma que, até depois de trafegar nesse espaço sutil da eternidade, ele ainda continua zelando por nós, porque deixou aqui não um discípulo, mas um amigo e companheiro que está à altura do nosso querido Luiz Maranhão. Gente, é só isso. Agradeço a paciência de todos e faço a última homenagem a Luiz Maranhão, dizendo para ele, para vocês e para a família, Luiz Maranhão presente. Muito obrigado. Quero agradecer a Caio as palavras. É bom ter amigos generosos, né? Porque eles são sempre gentis conosco, mas todo o grupo, né, que está hoje trabalhando em prol do Instituto é que é o responsável, né, por a gente conseguir manter a casa de pé. Tá? Eu estou apenas aqui tentando cumprir a missão que Maranhão me deu, né,
convidou a receber, mas é o grupo aqui trabalhando junto, né, a gente consegue avançar. Eu queria registrar a presença do senhor Gilmar Santos, representante do Rotary Clube de Olinda, tá? Seja bem-vindo sempre, e convidar a arquiteta Sandra Faro, mencionada por Caesa, para entregar aqui ao acervo do Instituto Histórico de Olinda, né, duas ofertas, né, Sandra, que a casa recebe com muito gosto. Ela vai explicar do que se trata. Bom, antes de mais nada, estou emocionadíssima e agradecida por participar desse evento assim, tão significativo e, para mim, de muita importância, que eu amo Olinda. É importante falar dessa capa da revista dos Caboclos de Lança de Nazaré da Mata, porque esse ano eles estiveram na iminência de serem demolidos, né? Uma obra de arte que são 6 esculturas de Cavani Rosas com 400 metros quadrados de mosaico executados por mim e mais 30 jovens carentes. Então eles estavam correndo risco de demolição e houve uma movimentação muito grande da sociedade. E os caboclos estão vivos e presentes mais do que nunca. Então, essa é assim, a grande importância dessa capa. E eu digo com muita propriedade que é um dos maiores conjuntos do mundo em esculturas e mosaicos de um elemento que representa a cultura de Pernambuco, porque não tem nenhum outro lugar que tem caboclos de lança ou maracatu, somente em Pernambuco. E esse é um dos maiores conjuntos de esculturas que são de Cavani Rosas e mosaicos, que são nossos. O que eu queria deixar aqui de lembrança para o Instituto, como uma retribuição a isso, é um caderno de desenhos do arquiteto espanhol José María Plaza Escrivá. Jorge nos conhece bem, porque estivemos expondo também no Gabinete Português de Leitura, e a primeira vez que nós apresentamos, ele é uma publicação da CEP também, foi aqui no IFAM, uma exposição que fizemos, e eu acho importante contar uma história sobre isso, já falei para Jorge, que Olinda, quando foi receber o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, ela não foi representada por fotografias, ela foi representada por desenhos de Aloysio Magalhães, na Itália. E foi um caso único assim, de apresentação de desenhos para requerer o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. E teve uma coisa meio dramática, porque no dia que Olinda foi confirmada que ia receber, o Magalhães faleceu lá na Itália. Então, isso daqui também é uma homenagem desse viajante desenhador espanhol, e eu gostaria que ficasse aqui no coração do Instituto. Além do mais, eu também vou deixar aqui de lembrança um caderno de desenhos, de poesias, que nas horas vagas eu também sou poeta, além de arquiteta e outras coisas, né, Caisa? Assim, o diferencial desse caderno poético é que ele é uma edição artesanal de autor. Sempre o cordel me inspirou muito, eu acho bárbaro essa história de que eles publicam, né, seus próprios poemas, e isso me inspirou muito, com uma edição que tem outro desenho, mas de qualquer maneira devo realçar que assim, a cultura e a arte pernambucana vivem para sempre no meu coração. Vou passar a artista, a obra dela. Parabéns, Sandra. Eu agradeço a Sandra, né, por nos presentear, né, com esse bonito caderno
de desenhos, além de tudo, um registro, né, histórico, dizer que a casa está sempre de portas abertas, e espero que a gente possa realizar, né, ações também de divulgação e de registro. Bom, nós nos encaminhamos para o final da nossa sessão. Não sei se algum associado do Instituto tem algum informe. Se não houver informes, eu... Diga, Jonas. Você não sabe, eu certeza que boa parte dos prédios não sabem, ali está a Luiz Margarida, ao lado, ele está aqui. Agora eu fiquei muito emocionada. E a casa é dele. E a casa é dele. Pois é. Então, é feito o registro, né? Jonas e Bill, nós, o Luiz Maranhão Neto Vinha tem aqui as lembranças, né? De Luiz Maranhão. Tá? Quem não pôde estar presente no funeral pode pegar aqui, né, sobre a mesa. E, portanto, eu, para encerrar, convoco a próxima reunião para o início, né, o primeiro domingo de agosto. Eu não recordo aqui exatamente qual é a data. Né, nessa reunião em agosto, com a Assembleia Geral, né, para a eleição da diretoria do próximo triênio. Também queria pedir que os membros da Academia Olindense, aproveitando a presença de Maria do Céu, que os membros da Academia Olindense que estiverem aqui hoje, esperem aqui um pouquinho para a gente fazer uma foto, né, do Instituto e da Academia, todo mundo junto. Ok? Dia 6 de agosto, no dia do padroeiro. Né? Então vamos fazer a próxima reunião no dia do padroeiro. E eu conto com a presença de todos. Todos e todas são sempre bem-vindos. A gente realiza aqui no primeiro domingo de cada mês uma reunião. Com alguma frequência há nela uma palestra, né? E você quer dizer alguma coisa? E a gente conta com a presença de vocês, porque é a presença de vocês também que nos estimula a manter a casa funcionando. Muito obrigado, um fraterno abraço, né? E sempre Luiz Maranhão presente.